E o título do assunto desta manhã é Sinal Verde. Sinal Verde. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Os internautas que nos assistiram a semana passada, no sermão que fizemos em São Paulo, a mesma introdução da semana passada eu vou dar agora em uma sequência do assunto que eu comecei lá em São Paulo. Deuteronômio capítulo 10, deixa a sua Bíblia aberta aí, e vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse estudo, para a leitura da palavra de Deus e para a bênção deste sábado. E quando o Mário falou que eu tenho até meio-dia e pouco, como é a primeira vez que eu venho aqui à igreja, eu não sei se vou voltar outra vez, então eu vou fazer o sermão por uma vida. E normalmente vai até o final do sábado, mas nós vamos almoçar antes. Vamos então orar pedindo a bênção de Deus. Querido e bom Deus, muito obrigado, porque em circunstâncias tão agradáveis, neste novo templo, onde os primeiros cultos são realizados nesta nova nave da igreja, a nossa profunda gratidão por ela existir nesta cidade e ser uma luz que projeta raios maravilhosos do poder de Deus nessa comunidade, e aonde estiverem os membros desta igreja, os amigos que nos visitam, seja um lugar onde os anjos de Deus tenham prazer em habitar. Continue presente em nosso meio agora, quando abrimos a Tua palavra, que nada impeça ouvirmos a Tua voz, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 10, e os versículos 12 e 13. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, lembrando o contexto do livro, que é o produto e objeto da nossa lição de escola sabatina. A Escola Sabatina Mundial está estudando o livro de Deuteronômio. Tentem imaginar, antes da morte de Moisés, ele faz um longo sermão, uma recapitulação. Ele começa dizendo a respeito da trajetória do povo de Israel, desde que saíram do exílio, quando após 430 anos, sob um jugo pesadíssimo dos egípcios, eles saem, e a Bíblia diz, com mão poderosa, e vão para aquele deserto aberto. É um deserto onde é extremamente árido. É um deserto onde você não vê vegetação nenhuma. Quando você vai daquela região do Egito até Israel, demora um dia de carro ou de ônibus, um lugar totalmente desabitado. Há lugares com algumas cidades, logicamente. Naquele deserto, Deus realiza milagres maravilhosos. Uma nuvem está para protegê-los do calor do dia, onde as pessoas podem morrer de insolação. E à noite, aquela nuvem é transformada em uma tocha de fogo para aquecer e para dar luminosidade. Porque ali estão aproximadamente 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Então os teólogos, no transcurso da história, concluem que um pouco menos de 2 milhões de pessoas estavam naquele deserto. E quando Deus permite que a alimentação deles caia do céu, onde eles têm o necessário para a vida, e uma trajetória que demoraria aproximadamente 3 meses, no passo das crianças, dos adultos, dos idosos, dos animais, aproximadamente 3 meses, lá do Egito até a Terra Prometida. Quando eles chegam na sua divisa, Moisés faz este discurso. E no final de Deuteronômio está a morte de Moisés. Ele não entra e o povo também não entra. E devido à falta de comunhão, comunicação
e a aceitação da aliança que Deus havia proposto, aquele povo fica zigue-zagueando pelo deserto durante 40 anos. E o problema daquele povo estava ligado à adoração. Sempre e em todos os momentos da história, desde o Éden até a volta de Jesus, passando por toda a história do povo de Israel, dos profetas, de todos aqueles que antecederam Jesus e pós-Jesus, a questão está ligada à adoração. A quem adorar e como adorar e quando adorar. E ali está um Deus que diz: escolham o que eu estou propondo para vocês, a vida ou a morte. E o universo é testemunha dessa proposta que eu estou fazendo. Mas escolham a vida. Eu estou dizendo para vocês, escolham a vida para que vivam. É uma redundância, e o objetivo é este mesmo. Mas aquele povo tinha um problema seríssimo. Durante 430 anos, quantas gerações de hebreus não nasceram e morreram no exílio egípcio? Um país extremamente pagão, onde tudo era adorado. E eles foram ensinados, geração após geração, como escravos, a adorar os deuses dos egípcios. E ali aparece Moisés em algum momento e diz: está na hora de sair. E Deus tem uma aliança que já houve lá atrás, desde o Éden. A aliança foi restabelecida com Noé, depois com Abraão, e agora novamente com o povo, posteriormente com Jeremias, depois dos dias de Jesus, chamada de nova aliança. É uma nova devido ao conceito histórico, porque é um outro povo, é uma outra nação, oriundos dos hebreus, mas o assunto da aliança, o documento da aliança é o mesmo, ele não mudou. Alguns dizem na nova aliança algumas coisas foram mudadas. Não, a aliança é a mesma desde o Éden. E duas instituições vão do Éden criado ao Éden restaurado: a família e o sábado. Duas instituições. E dentro dessa aliança que Deus propôs lá no início, quando Ele criou o mundo, é a mesma que Ele faz para nós ainda hoje. É a existência de Deus ao povo hebreu. Guardem os mandamentos para que vocês vivam. Não se corrompam contra os deuses. Agora tentem imaginar uma nação de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quantos quilômetros não se espalhavam pelo deserto? Em uma ponta daquele grande povo estavam nas montanhas dos amorreus. Em alguma outra localidade estavam os filisteus. Eram povos que tinham adorações diferentes. E a história bíblica nos mostra que a música e a dança seduzia principalmente jovens, homens. Eles eram seduzidos por aquela dança, por aquela música, pelo envolvimento sensual que havia na cultuação a esses deuses pagãos, e eles começavam a se envolver. E Deus dizia: não façam isto. Eu estou dando a vocês estatutos, leis, que nenhuma outra nação no mundo tem. Se vocês devidamente guardarem, observarem e seguirem essas leis, vocês vão ser a nação mais próspera do mundo. Vocês vão ser a nação mais sábia do mundo. E mesmo após tantos milênios, mesmo após vários e vários séculos passados, quando nós vemos hoje Israel como nação, 5, 7 milhões de judeus, um país pequeno, é um lugar tão desértico como aquele do Egito, e onde eles, devido à capacidade que desenvolveram da irrigação por gotejamento, eles fizeram um verdadeiro oásis naquele deserto. E uma nação tão pequena, onde há vários prêmios Nobel que durante a história transcorreram, aquela sabedoria, aquela cultura, eles ainda vão levando como indivíduos, como pessoas. Agora imaginem,
depois de tanto tempo, tão sábios como são, quando nós viemos para cá agora, eu estava no meu celular com o Waze. É um dos aplicativos que temos que foi inventado por 3 judeus, que vem da palavra way, caminho, em inglês, que quer dizer, eles colocaram uma palavra que não existia, Waze. São judeus que fizeram, e muitos outros programas, trazer água do mar potável. Você passa do lado onde existe o mar, você vê aquelas fábricas com quilômetros, estão desalinizando a água e fazendo água potável. É algo impressionante. Então Deus disse para aquele povo: vocês vão ser a nação mais sábia, a nação mais culta, a nação mais poderosa. Apenas sigam as leis que eu dei, os estatutos. Quais eram as leis? Os 10 mandamentos. E estatutos para eles seguirem no deserto. De saúde, de alimentação, de educação, de cultura, de convivência. Era um povo que estava em um lugar onde não havia banheiro, onde não havia cama, onde não havia água, onde não havia comida. Deveria haver leis muito rígidas, principalmente de saúde, para a peste não matar todo mundo. Mas quando eles estavam em guerras e Deus ia à frente, eram vencedores, eles se ensoberbeciam, se envaideciam e se envolviam com outros ídolos. E Deus está dizendo: não façam isto. E para coibir aquela sequência, em um dia veio uma peste e matou 24 mil homens. Em um dia, por causa desse envolvimento que eles tinham com outros deuses. Um deles levou uma midianita para dentro do arraial, nessa ocasião, um assinte contra Deus. Então, quando chegamos aqui nessa parte de Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13, olha o que está dizendo: agora, não é amanhã. Versículo 12: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Ande, guarde, reverencie. E no versículo 16, Deus está dizendo: eu quero que você não circuncide a carne, mas que você circuncide o coração. E lá no capítulo 30, no versículo 6, Moisés repete novamente essa circuncisão do coração. Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Faça um sinal de consagração do coração, circuncide o coração, para você amar a Deus verdadeiramente. E Deus vai propondo que eles mantenham aquela aliança durante todo o período. E aqui está Moisés dando estas observações para poder dizer posteriormente: não vamos entrar agora na terra. E o tempo passou. E chegamos ao apóstolo Paulo, e lá no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 29, o apóstolo Paulo repete as mesmas palavras que Moisés falou em Deuteronômio. 2:29 de Romanos. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. As mesmas palavras de Moisés. No espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas provém de Deus. Paulo está repetindo, pegando aqui o que Moisés falou em Deuteronômio. A circuncisão do coração, para que sirvas verdadeiramente a Deus. E aqui está ligado mais uma vez a questão da adoração. E chegamos até nós. Passamos lá pelo povo de Israel, passamos por Moisés, chegamos aqui até depois de Jesus, e agora nós vamos para os nossos dias,
em Apocalipse, capítulo 13. Em Apocalipse, capítulo 13, uma das profecias mais difíceis de serem entendidas. Eu não vou entrar no mérito profético diretamente, mas dando uma explicação a respeito dessa questão da adoração e dos dias que nós estamos vivendo e a sua conexão. Eu vejo aqui no início do capítulo 13, no versículo 1, e depois vejo repetir no versículo 11, em Apocalipse 13, 1 diz, de uma besta que surgiu do mar. Em Apocalipse 13, 11, fala de uma besta que surgiu da terra. Esse termo, dentro da profecia, está ligado a poder. Então vamos fazer uma transliteração e no lugar de besta vamos colocar poder para entendermos melhor. Há pessoas que estão nos assistindo que não conhecem os termos proféticos, que estão aqui agora nos visitando, possivelmente também não conheçam. Um poder, de acordo com o versículo 1 de Apocalipse 13, que surgiu e veio do mar. E depois, no versículo 11, um poder que veio da terra. Esse poder que veio do mar é identificado no Apocalipse e em profecia como poder papal. E este outro poder, a partir do versículo 11, que diz que viu outra besta que surgiu da terra, é considerado na profecia como os Estados Unidos. Então, dentro desse aspecto profético, nós vamos encontrar dois poderes. Um poder que surgiu em uma ocasião da história, que é considerado como Roma papal. E outro poder que é considerado como os Estados Unidos. E de acordo com o que nós lemos aqui, esse poder que surgiu do mar, ele teve a sua cabeça ferida, no versículo 3, com uma chaga mortal. E diz que essa chaga mortal, no versículo 12, ela foi curada. Nós vamos aqui um pouquinho para a história. Em 1798, que é considerado na profecia início do tempo do fim, que é falado aqui nesse capítulo 13, das 42 semanas, que são os 1260 anos proféticos, que vão de 538 a 1798, e 1798, dentro da profecia, é considerado o início do tempo do fim. O que aconteceu nessa ocasião? Napoleão estava no auge das suas conquistas, e a história nos mostra o poder militar de Napoleão. E ele orientou um dos seus generais, chamado Berthier, para ir ao Vaticano e dar voz de prisão ao Papa Pio VI. E Pio VI foi levado para o exílio. Isso está na história, depois os irmãos podem procurar que vão encontrar. Em 1798, Berthier entra no Vaticano, prende o Papa Pio VI e ele morre no exílio. Então houve uma ferida mortal. Ali o Papa morre e o papado deixa de existir naquele período. Em 1929, Mussolini, no Tratado de Latrão, ele devolve as terras para o Papa Pio XI. E o Tratado de Latrão é muito conhecido na história, eu vi vários, esse é o último. E Mussolini devolve para Pio XI as terras que hoje são o Vaticano. Então aqui nós encontramos no início este poder com uma ferida de morte. E depois é restaurada quando esse poder é novamente reconduzido. E o papado, então, toma um vulto muito grande na história. E quando nós estudamos, desde sempre, e eu prego esse assunto há 40 anos como pastor, eu nunca entendi devidamente
ou precisamente visualmente, como eu estou entendendo, de 2 meses para cá, e principalmente nessa última semana. Porque quando eu vou ler essa questão que envolve a adoração, que eu estou falando desde o começo, nos versículos 4 e 8, diz assim: e adoraram o dragão que deu a besta. Apenas para nós entendermos que é dragão, vamos aqui no capítulo lá do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que identifica quem é o dragão. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamado Diabo. Então, para identificarmos, a própria profecia identifica quem é o dragão. Então aqui está dizendo, vamos dar o nome, que Satanás deu ao papado, eu estou traduzindo a profecia. Então está dizendo que o dragão é Satanás, e que esse poder é o papado. Então ficaria assim o texto. E adoraram a Satanás, que deu ao papado o seu poder, e adoraram ao papado, dizendo: quem é semelhante ao papado? Quem pode batalhar contra ela? O versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está um momento onde, de acordo com a profecia, eu vou citar os nomes exatamente, os Estados Unidos vão dar ao Vaticano um poder de adoração. E dentro da profecia nós chamamos isso de decreto dominical, que é considerado o último ato do drama dessa história. Se nós formos lá no grande conflito, nós vamos ver que Ellen White fala claramente que assim como o cerco de Jerusalém foi um sinal para os cristãos saírem da cidade, o decreto dominical é o último sinal para que as grandes cidades sejam abandonadas. Por quê? Porque nós vamos começar a ver e sentir no aspecto religioso o que nós estamos vendo agora, nesses dias que nós estamos vivendo. E todas as vezes que eu lia esse assunto, eu ficava pensando de que forma poderia haver um decreto mundial. Que poder, que autoridade os Estados Unidos, que são identificados aqui dos versículos 11 ao 18, como sendo o poder que subiu da terra, como poderia ter essa autoridade tão grande? Então nós começamos a analisar que ainda hoje o principal poderio militar do mundo é os Estados Unidos. Em 4 horas, os Estados Unidos conseguem atacar qualquer ponto do mundo em 4 horas. Embaixo das calotas polares estão submarinos atômicos indetectáveis. O poderio atômico de guerra dos Estados Unidos é maior do que o da OTAN. E quando nós vemos esse poder que é apresentado aqui no início do versículo 11, que via esse poder que tinha 2 chifres, que são considerados os 2 partidos, republicano e democrata, semelhantes de um cordeiro, mas falava como dragão. Em nome da liberdade. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Liberdade. Liberdade está ligada ao cordeiro, mas fala como dragão. Que nós vimos ser dragão aqui. E para entendermos um pouquinho melhor, aqui em Apocalipse capítulo 16, nos versículos 13 em diante, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, que vão ao encontro dos reis do mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e nem vejam as suas vergonhas. Dragão é considerado na profecia aqui como espiritismo,
besta como o papado e o outro como o falso profeta, como o protestantismo apostatado. Então, dessa tríplice união, que seria o envolvimento do mundo das questões espirituais, o apóstolo João vê sair espíritos imundos que têm o estigma dos demônios e que têm como objetivo fazer, de acordo com o que eu li aqui, prodígios. Versículo 14. O que são prodígios? São milagres. E quando Jesus, no sermão profético de Mateus, capítulo 24, nos versículos 5, 11 e 24, Jesus repete 3 vezes que antes da sua volta surgiriam falsos cristos e falsos profetas que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Onde está ligado isso? A adoração. Tudo está ligado à adoração. Fariam sinais, prodígios. E aqui vem mostrando essa tríplice união, que há uma ligação que, no início do meu ministério, havia um abismo e as mãos estavam estendidas. Hoje as mãos estão dadas. Praticamente não existe mais o protestantismo no mundo. Todos estão unidos ao ecumenismo. E o que eu estou falando, os jornais estão dizendo, os meios de comunicação. Quando esse Papa Francisco começou o seu reinado, ou o seu pontificado, um dos primeiros itens que ele falou foi sobre o ecumenismo, a união das igrejas em torno de um Deus, o Deus verdadeiro, em torno de uma religião, a católica, e embaixo de um guarda-chuva, o Papa. Isso ele fala abertamente, reunindo-se com todos os protestantes, com os muçulmanos, com os judeus, com as igrejas todas, anglicanas, gregas, ortodoxas e todas as outras mais, já reuniu com todas. Então, voltando aqui agora, Apocalipse, o capítulo 13, nos versículos 16 e 17, vem mostrando claramente o que vai redundar este poder. E faz que todos, pequenos, grandes e ricos e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu, ou o número do seu nome. Não possa comprar nem vender, se não tiver o sinal. O título do sermão dessa manhã, sinal verde, é isso aqui. Quando nós entramos aqui no aeroporto, olha o meu passaporte. Está com um carimbozinho verde. Eu estou livre para entrar no Canadá. Mas quando nós fomos no restaurante, se porventura eu não levasse o meu atestado de vacina, eu não entraria no restaurante. Se eu não levasse que eu tenho pelo menos 2 vacinas que são aceitas aqui no país, eu não entraria. Então, eu comecei a pensar. De 2 meses para cá, isso aqui não existia. 2 meses. Agora, na maioria dos países do mundo, eu preciso ter o ID, no caso que sou aqui estrangeiro e a minha família, o passaporte e o sinal que eu tomei a vacina. Caso contrário, eu não posso viajar para nenhum país e gradativamente eu não vou poder entrar em restaurantes, em supermercados, em nenhum lugar se eu não tiver a vacina. Isso está sendo feito em todo o mundo e não demorou mais de 2 meses, quando por uma orientação papal, que começou no ano retrasado, quando em 2019 o Papa convocou o mundo para reunir-se em maio de 2020 no Vaticano para o encontro da juventude. Lembram disso? O encontro da juventude não aconteceu por causa da Covid? Não aconteceu. E um dos objetivos era ver a questão do clima, a questão climática, verde. Reuniram-se agora na Inglaterra, na Itália, em Glasgow, para falar sobre o clima. E nesse momento da reunião da Itália, pela primeira vez, o Papa recebe um chefe de Estado
em mais de 30 minutos. Durante 90 minutos, ele recebeu Biden, o segundo presidente católico norte-americano. Desde John Kennedy, não houve nenhum presidente católico. E John Biden, quando fez o seu juramento como presidente, ele trouxe uma Bíblia da família de 200 anos, uma Bíblia católica, e ele fez o juramento, e aquela Bíblia não é qualquer Bíblia católica. É uma Bíblia católica contra os protestantes, abertamente contrário ao protestantismo. Porque Biden, para a surpresa da maioria quando ele assumiu, ele é jesuíta. E o Papa Francisco é jesuíta. Eles se reuniram durante 90 minutos, uma das poucas vezes que não havia testemunha nenhuma. A imprensa não falou nada. Há especulações. Já ouvi teólogos dizendo, eu não posso afirmar isso, porque a profecia está ligada ao plano de Deus, que a nós não convém fazer especulações. Mas alguns dizem que é um dos momentos mais propícios da história para ser assinado o decreto dominical, que envolve os Estados Unidos, o poder que surgiu da terra, e o Vaticano, o poder que surgiu do mar. Porque ali estão dois jesuítas católicos. Um detém o maior poder religioso do mundo, e outro detém o maior poder bélico militar do mundo. Quando eu leio que haverá um sinal que hoje é identificado como a vacina ou como o selo verde, haverá um sinal que não se possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal na sua testa, aquiescência, ou na sua mão direita, deliberação, aceitação. Há especuladores que falam que poderá ser um chip em algum lugar, apesar que hoje, com o 5G, que já domina o mundo, a China já deixou clara que a fisionomia em qualquer lugar daquele país, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a pessoa é identificada. Este sinal é claramente apresentado na Bíblia como o selo de Deus um dia, o selo, e o sinal do poder religioso do papado um outro dia. O selo de Deus, o sábado. Aliança, desde a fundação do mundo, quando o Éden foi criado e o ser humano foi criado. Aliança de Deus. E essa aliança é tão clara que a Bíblia diz, antes de existir qualquer judeu, para não falarem que o mandamento veio por causa dos judeus, antes de existir qualquer judeu, a Bíblia diz no livro de Gênesis, e Deus descansou no 7º dia e o abençoou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Selo de Deus. E o sinal desse poder religioso é o inverso. A guarda do domingo. Por quê? Porque claramente na última encíclica papal de João Paulo II, antes de morrer, na sua última encíclica papal, ele falou sobre o dia de guarda. Ele deixou claro, fazendo um levantamento histórico, o dia de guarda, biblicamente, é o sábado. Lá no Gênesis, Deus, ao terminar a criação, ele santificou o dia do sábado. Os patriarcas guardaram o sábado. Os profetas guardaram o sábado. O povo de Israel guardou o sábado. Os profetas maiores, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, falam claramente sobre o sábado. Os profetas menores também, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Aqueu, Zacarias, Malaquias, todos eles. Chegamos até Jesus. E João Paulo II fala em sua última encíclica papal. Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. E Jesus morreu. E ao ressuscitar no domingo, pela ressurreição de Jesus, criou-se o novo sábado. É uma doutrina católica,
Não existe na Bíblia a guarda do domingo. Por sinal, o nome domingo não existe na Bíblia. O termo domingo não existe. E domingo em inglês, dia do sol, adoração ao sol, pagão. E ele fala, a Igreja Católica, há documentos, e podem questionar, não aceite o que eu estou falando por eu ser pastor. Documentos católicos falam claramente, os protestantes que guardam o domingo ou fazem homenagem a nós católicos. Então eu respeito a guarda do domingo como um dogma católico. Eu respeito as pessoas que acreditam. Mas não é bíblico. Não está na Bíblia. Jesus ficou 40 dias com os discípulos antes de ir para o céu. E em nenhum momento ele disse, revoguei o sábado. Tanto é que o apóstolo Paulo, que veio depois de Jesus, escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, claramente guardava o sábado. E no livro de Isaías fala claramente que na nova terra o sábado vai ser guardado. Então o selo de Deus é o sábado. E o sinal desse poder papal é o domingo. Então faz com que todos recebam esse sinal. E se não receberem esse sinal, não poderão comprar nem vender. Eu fiquei pensei durante décadas, como isso vai acontecer no mundo? Não poder comprar nem vender. Está acontecendo agora. Eu não posso nem comprar nem vender. Eu não posso fazer nenhum negócio e entrar em uma imobiliária para vender o meu imóvel se eu não tiver o selo verde. O que é o selo verde? A vacina. E o Papa Francisco está dizendo claramente, vamos salvar o mundo. Vamos guardar o domingo, o dia do Senhor, para fechar o mundo, para que essa poluição toda não suba. Nós não podemos aquecer mais que 1,5 graus. Se passarmos disso, o mundo acaba. Então vamos guardar o domingo, e claramente está falando, os irmãos ouvem isso, dizendo o dia do Senhor. Mas a palavra domingo não existe na Bíblia, mas se você pega a Bíblia Católica, o imprimatur do Vaticano, uma Bíblia oficial, em Apocalipse 1:10, quando João diz, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, está traduzido na Bíblia Católica, e eu fui arrebatado no dia de domingo. Só que aquele termo, no grego, está dizendo, fui arrebatado, no grego, remiaton, no kuriakerenera. Kuriakerenera é dia do Senhor, no grego. Então ele não diz nem que é sábado, nem que é domingo, mas só que a Bíblia diz claramente que o dia do Senhor é o sábado. Então, quando chegar esse momento, que eu acabei de ler agora, que haverá um sinal, essa tríplice união, que tem como objetivo enganar, que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, chegar, nós sabemos por antecipação, que é muito mais cômodo ter o sinal. É muito mais cômodo ter a vacina. Eu não vou aderir, eu apenas vou aceitar, mas no meu coração, eu vou continuar a guardar o sábado. É que nem no tempo dos imperadores, que os Césares eram adorados como deuses. E quem não adorava César, ia para a fogueira, ia para ser comido pelos leões. Bastava jogar um pouco de incenso para aceitar, porque muitos falavam, ave César, quer dizer, salve César, adorado como Deus. E alguns cristãos diziam, eu não vou deixar de ser cristão, mas eu vou jogar um pouquinho de incenso no altar para não morrer, mas eu continuo cristão no meu coração. Ali declinava a fé. Ali abandonava a fé. Então, quando chegar esse momento que está ligado à adoração ao verdadeiro Deus, ou ao espúrio Deus, que escolha nós vamos fazer? De que lado vamos estar? Vamos estar bem no finalzinho da cadeia profética. Nós estamos vivendo agora, que está em Lucas, homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que estão acontecendo, porque as virtudes do céu serão abaladas. O homem não consegue segurar a Covid, não consegue segurar um tsunami, não consegue segurar o incêndio na Califórnia, não consegue segurar a inundação aqui em Quebec, não consegue. Não consegue segurar a inundação que houve na Alemanha, na China. O mundo está em convulsão. E os homens, por maior que seja a tecnologia, os irmãos vivem aqui em um país que está ligado ao G7, um dos 7 países mais ricos do mundo, aqui, o Canadá.
Não consegue segurar a inundação. Os governantes desmaiando de terror, da expectativa da água que está chegando, do fogo que está chegando, mas não pode fazer nada. Estamos vivendo esse momento que na profecia é chamado de angústia prévia. E vai chegar um momento que decisões nós teremos que tomar. E o hino que nós vamos cantar agora, bem segura está tua fé, irmão. Quando dias pesados chegarem, é um hino da minha infância. Qual se lembra desse hino? Bem segura está a tua fé, irmão. Nós não cantamos há quanto tempo? Há quanto tempo esse hino não é cantado? A senhora que é cantora a vida toda, irmã. Há quanto tempo nós não cantamos esse hino? Bem segura está a sua fé, irmão. Se nós não estivermos solidificados na rocha que é Jesus, nós não vamos suportar isso daí. Porque vai chegar um momento que o justo viverá pela fé. Não adianta você ter dinheiro para comprar, nem ter propriedade para vender, porque não vai poder comprar nem vender, salvo declinar a fé. E é nesse momento que nós vamos solidificar para mostrar quem nós vamos adorar. Abrir mão de homem e mulher para aderir à ideologia de gênero, que é mais fácil, onde as nossas crianças estão com a mente sendo totalmente devastada por essas questões. Vivemos em um mundo que está partido, pluralista, dividido. E Deus precisa, hoje, de homens e mulheres que não se comprem e não se vendam, que sejam fiéis ao que é verdadeiro, uma bússola é o polo, que saibam dizer sim, sim e não, não, ainda que os céus caiam. E onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres? Onde estão esses jovens? Onde estão essas crianças? Aqui. Aqui. Glória a Deus. Aqui me ouvindo. Vai chegar um momento que essa pregação eu não poderia fazer mais. E nós sabemos disso. Mas, como Jó falou, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que eu creio. E diante disso, queridos irmãos, não sei quando eu vou voltar aqui, ou se vou voltar, com a minha esposa, a Cláudia, a família, eu quero convocar a igreja, e enquanto eu vou pregando alguns textos da Bíblia, da Palavra de Deus, vem vindo à minha mente, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso é adoração. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que Deus abençoe, querida igreja. Que Deus abençoe todos os irmãos que aqui estão, você que está nos assistindo, como vamos cantar agora, para mantermos bem firmes a nossa fé. Eu não sei se alguém que vem cantar para acompanhar esse hino, que não é muito conhecido, alguém que poderia pegar o microfone e cantar junto esse hino para direcionar a congregação, alguém que se dispõe a fazer isso. Então, se não tem ninguém, vou eu mesmo. Então, solte, por favor, a música, vamos ficar em pé e vamos cantar com todo entusiasmo. A nossa fé bem segura está na graça maravilhosa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Do céu já se veem os sinais a nos mostrar que Jesus voltará. Vós, ó fiéis, sem vilões já estáis, eis que a redenção final já muito perto está. Ai, boas novas sim cantai, pois logo mais vingará nossa dor. Vós, ó fiéis, com fervor sempre orai, para vencer Jesus, ó bem salvador.
perdições, de que Jesus já não mais tardará. Eis em furor já estão as nações, homens desmaiando de temor já os há. Dai boas novas e proclamai, pois logo mais vingará nossa dor. Nós são fiéis com fervor sempre orai. Ora vem Senhor Jesus, ó vem Salvador. Oh, vamos nós com a dor retomar, pois Cristo vem e já não onde está. Sim, vamos já com Jesus habitar, onde amor, descanso e eterna paz haverá. Dai boas novas sim proclamai, pois logo mais vingará nossa dor. Nós, ó fiéis, com fervor sempre orai. Ora vem Senhor Jesus, ó vem Salvador. Antes da oração, permitam-me perguntar: há quantos anos nós não cantamos esse hino? Vários anos. Nem nos lembrávamos mais dele. Concordam comigo? Anos. E me veio à mente: que hino vamos cantar no final? É esse. Em terra e céu já se veem os sinais. Irmãos, eu cantava isso na minha infância, há 60 anos atrás. Os meus pais, meus avós descansam e Jesus não voltou. Será que ele não voltou ainda para dar oportunidade para alguns que estão aqui tomarem uma decisão ao lado de Jesus? Para você que está nos assistindo pela internet também tomar essa decisão? Agora, olha o texto que eu li no começo, lá de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, qual é o nome da igreja aqui? Portuguesa de Toronto. Agora, pois, ó igreja portuguesa de Toronto, o que é que o Senhor teu Deus pede de você? Olha que lindo. Ó igreja portuguesa de Toronto, onde você está? O que Deus pede? Que andes corretamente, que guarde os mandamentos e estatutos. Você que me ouve, os senhores que estão aqui, você que está em casa, quer tomar uma decisão agora no seu coração, de com a bênção e o poder de Deus, preparar-se agora espiritualmente, para que quando esses dias chegarem, que já vemos os sinais, estarmos ao lado do verdadeiro e único Deus que requer a nossa adoração. Você quer isso em sua vida? Levante a sua mão. Fique assim. Querido e bom Deus, estamos todos nós aqui na igreja nos comprometendo ao levantarmos a nossa mão, que queremos adorar a Ti somente, único e verdadeiro Deus, porque criaste os céus, a terra, o ser humano, esse vasto e infindo universo, com bilhões de galáxias, com trilhões de estrelas, que nós não conseguimos enumerá-las, onde este mundo que nos vê neste momento contempla com alegria que o levantar de nossas mãos está significando de que lado nós estamos. E nós estamos do lado de Jesus. Louvado seja teu santo nome. Suplicamos, ó Pai, por esse amor maravilhoso, por essa graça maravilhosa de Jesus que nos atingiu e nos deu a bênção da salvação. Suplicamos humildemente que Satanás não tenha poder sobre a nossa vida. Nós somos de Jesus, nós pertencemos a Jesus e queremos estar preparados quando Ele voltar. Para tanto, ó Pai, segure agora a nossa mão. E que nós não larguemos dela, que mantenhamos esta união, este concerto, esta aliança, que novamente agora é reforçada e é transmitida a todos nós. E ao recebermos, mude a nossa mente, mude o nosso caráter, converta o nosso coração
E ao sermos abraçados agora por esse amor maravilhoso, nós suplicamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos olhe com muito amor e nos dê o perdão, a bênção da paz, do puro e verdadeiro amor e do preparo para a volta de Jesus, pois em seu nome suplicamos e agradecemos. Amém. Amém.